Meus queridos, nós temos aqui uma questão da URGS de geometria que foi retirada da prova de 2020. Como vocês observam aí, nós temos um hexágono e aí nós temos um triângulo que tem uma área sombreada. Provavelmente aqui nós vamos ter que calcular a área dessa figura aqui sombreada. Mas vamos ler com atenção aqui o enunciado para identificar os valores que nós temos que colocar, como é construída essa figura e o que de fato nós precisamos calcular. Então, nós temos o hexágono regular A, B, C, D e F de lado 1. Nós já podemos colocar aqui a medida de todos esses segmentos aqui sendo 1. E por hexágono regular, nós temos, além das medidas dos lados serem todas iguais, os ângulos internos também têm que ter a mesma medida. Aí, sobre o lado AF, constrói-se um quadrado AGHF. Nós temos um quadrado. Um quadrado tem todos os lados de mesma medida. Então, eu já posso colocar que aqui tem medida 1, aqui medida 1, e aqui em cima nós temos medida 1. Sendo M o ponto médio de GH, então M está aqui no meio de G e H, constrói-se o triângulo CDM, que é esse aqui de cima. E nós precisamos calcular a área desse triângulo conforme esperado. Então, nós podemos observar aqui que nós precisamos calcular a área de um triângulo. E eu vou começar aqui ao lado que nós podemos calcular a área de um triângulo como sendo base vezes altura dividido por 2. Nós sabemos aqui que a base desse triângulo tem medida 1. Então, a gente já tem um desses valores, basta que a gente encontre o valor da altura desse triângulo aqui, a qual eu vou chamar de Hzinho. Então, nosso próximo passo aqui para finalizar o exercício vai ser determinar o valor de Hzinho. Um ponto de muita atenção e que pode induzir muita gente ao erro é o fato de que eu posso dividir um hexágono regular em 6 triângulos equiláteros, como eu já fiz a divisão aqui embaixo em vermelho. E aí a pessoa vai olhar para o triângulo cinza e vai pensar que é um triângulo equilátero, vai calcular a área de um triângulo equilátero de lado 1 e vai achar a resposta e vai errar o exercício. Porque vocês podem observar que mesmo estando meio torto, o ponto M não é o ponto central desse hexágono. Então, ele não é o vértice de um triângulo equilátero. O M é o vértice de um triângulo que é isósceles. Então, a gente não pode utilizar a altura de um triângulo equilátero nem a área de um triângulo equilátero. Então, nós precisamos de outra estratégia para determinar esse valor de H aqui, para calcular depois base vezes altura e dividir por 2. O que nós podemos afirmar sobre a altura do triângulo que nós precisamos calcular a área é que ela é dada pela diferença entre a altura desse hexágono, e eu estou marcando aqui em laranja, e a altura desse quadrado. Então, nós precisamos calcular esse comprimento aqui para depois descobrir qual é o valor da altura subtraindo 1. E essa altura aqui eu vou chamar de Hzão. Com a divisão desse hexágono em 6 triângulos equiláteros, é possível de verificar que esse Hzão aqui é igual a 2 alturas de triângulo equilátero. E aí nós podemos calcular o valor desse Hzão, depois subtrair 1 para descobrir o valor da altura desse triângulo que nós precisamos calcular a área. Então eu vou fazer aqui ao lado, escrevendo que o H vai ser 2 vezes a altura de um triângulo equilátero, só para diferenciar desse H e esse H. Então, eu vou escrever aqui, e existe uma fórmula para o cálculo de uma altura de um triângulo equilátero, isso aqui vale muito a pena saber de cabeça, que é L raiz de 3 sobre 2. E aí eu já posso simplificar esse 2 com esse 2, e como o lado desse triângulo tem medida 1, segue que esse Hzão aqui é 1 raiz de 3, que equivale a raiz de 3. Nós já sabemos todo esse tamanho, agora para descobrir a altura é só pegar o Hzão, que é raiz de 3, e subtrair a altura desse quadrado, que é 1. Então, nós temos a altura aqui, raiz de 3 menos 1. Para terminar, basta fazer base vezes altura sobre 2. Então, a base, que é 1, vezes raiz de 3 menos 1 sobre 2. Aqui não tem muito o que ser feito, então o resultado vai ser raiz de 3 menos 1 sobre 2. E aí sim, a gente finaliza agora com a alternativa B.